virgens, para poupar os anjos de Deus, dizendo: faça com elas o que vocês quiserem. Que pai se transformou Ló, oferecendo as suas filhas como objeto sexual. E Ló, quando recebe à porta da cidade a visita dos anjos celestiais, significa que ele era uma pessoa de autoridade, importante no mundo dos negócios, porque as questões da cidade, elas eram resolvidas nos portões. Ele era reconhecido entre os cidadãos de Sodoma como uma pessoa de destaque. A sua influência era uma realidade, mas ele nunca se afastou de Sodoma, porque Sodoma estava dentro dele. Ló entende que são seres divinos e os recebem com a maior reverência, convida-os a entrar à sua casa e começa a conversa, e o anjo faz um anúncio. Ló, Deus não criou o ser humano para viver em Sodoma, muito menos para que Sodoma estivesse dentro dele. Ló, tudo isso será destruído, a chance já foi dada a Sodoma. Deus nunca executa um juízo sem antes comunicar. Ninguém se perderá sem ter tido a oportunidade antes de ser salvo. Talvez sua chance, meu amado, seja agora, porque a Bíblia diz com tanta ênfase: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Ló saía de Sodoma, repetiu o anjo: Deus nos enviou aqui para que fuja imediatamente com a sua família. Fogo e enxofre cairão sobre esta pecaminosa cidade, e não ficará pedra sobre pedra, e o juízo de Deus exterminará Sodoma, que nem tiririca vai nascer mais aqui. E até hoje nada nasce na terra de Sodoma, nem mato, nem praga, nada. Os cientistas, eles fizeram uma estimativa pelo que eles viram nas escavações, que as bolas de fogo e enxofre que caíram do céu sobre Sodoma atingiram 400 graus centígrados. Judas diz que a causa dessa destruição foi principalmente pela perversão sexual, mas além disso ela teve outros motivos: desobediência, incredulidade, ganância, violência, orgia, boemia, jogatina, vícios de todos os tipos, crueldades, blasfêmias, falta de hospitalidade e de compaixão. Eles eram contra a formação convencional da família. Isso não te parece familiar, né, Maria? Conhecido? Por fim, a história nos dá conta de que eram sádicos com os visitantes. Resumindo, eram verdadeiros demônios em forma humana. E ao receber o impactante recado celestial, Ló começou a racionalizar. E os meus negócios? E os meus imóveis? E a minha fazenda? E os meus carros de luxo? E a minha milionária conta bancária? As minhas aplicações na bolsa de valores? Como eu vou deixar tudo isso para trás? Não dá para juntar pelo menos alguma coisa? Ele conjecturava com os anjos. E o anjo responde de pronto, sem pensar: não dá, precisa ser agora. Ló falou primeiro com a esposa, e ela também dá mostras de que seu coração estava em Sodoma, e dizia: eu vou precisar deixar essa cidade, eu vou precisar deixar o conforto, a minha casa, as minhas joias, meu guarda-roupa, meu closet está bufando lá de roupa.
Meus filhos, meus netos, agora não. Patriarcas e Profetas, página 108. Diz que alguns dos filhos de Ló apegaram-se muito a Sodoma, e a sua esposa recusou-se de sair por causa dos filhos. O pensamento de deixar aquela cidade tinha como os mais caros na terra, parecia ser mais do que poderia suportar, e abandonar o luxo em que vivia era pedir demais. Ló depois foi advertir seus genros, suas filhas, e eles acharam a ideia absurda, porque todos estavam estabilizados em Sodoma. Os anjos, percebendo a demora, eles agarraram pelas mãos Ló com a esposa e as duas filhas solteiras e arrastaram para fora dos portões da cidade. Sabe por quê? Ninguém tinha força para sair de lá de forma voluntária. Talvez você, nessa manhã, esteja vivendo um momento de Sodoma dentro da sua mente e não consegue fugir. Mas Deus pode enviar anjos para te livrar desse juízo. Ló demorou a se decidir, e isso custou muito caro para ele. E agora um texto, meus irmãos, do Espírito de Profecia, também no Patriarcas, página 109, que para mim, depois de 45 anos de fé, eu não imaginava uma situação dessa. Porque nós temos uma facilidade para julgar a vida da mulher de Ló. Que ela era vaidosa, que ela era pegada, a mulher de Ló era tudo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Olha o que diz aqui: de novo foi dada solene ordem de apressar-se, pois a terrível tormenta demorar-se-ia apenas um pouco mais. Mas um dos fugitivos aventurou-se a olhar para trás, para a cidade condenada, e tornou-se um monumento do juízo de Deus. Agora, se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, sua esposa poderia se salvar. Sabe, meus irmãos, a salvação da nossa esposa é individual, sim, mas depende de nós. A salvação do esposo é individual, sim, mas depende da sua contribuição. Você facilitar a vida para ele, ser uma mulher mais carinhosa. Eu sei que a vida está difícil, eu sei que a mulher tem mais de uma jornada, eu sei que ela tem múltiplas funções dentro de casa, eu sei, mas ela é sábia. E Deus deu essa capacidade. Brinque com a sua mulher. Conte um caso para dar risada. Fala para o seu marido que ele é importante, que ele construiu esse suporte. E porque foi ele que construiu, você pode colocar uma coisa pesada aí que não vai cair. Conte para suas amigas que ele é caprichoso dentro de casa. Não fale daquele tipo de mulher assim: olha, meu marido é um vagabundo, ele não troca uma lâmpada aqui em casa. Ele não troca uma lâmpada, mas ele faz outras coisas muito mais importantes do que uma lâmpada. E marido, seja carinhoso com a sua mulher. Entenda as suas situações, as suas regras, as aflições para cuidar de um filho. Só sabe o trabalho que dá uma criança quem cuida. Se inverter os papéis,
não fica uma semana no mês. Valorize o trabalho da sua mulher. Não fala assim, eu que trabalho, você fica aqui dentro de casa o dia inteiro. Se não sou eu trazer o dinheiro aqui, é que o negócio não sai. Amado irmão, nós temos pecado nisto. Mesmo nós, líderes, pregadores. Ló poderia ter a sua família inteirinha salva, se ele não se demorasse tanto. Quando o fogo começou a cair, já estavam distantes da cidade, e a mulher transformou-se numa estátua de sal, olhando para trás. Se eles adiantassem um pouquinho mais, estariam distantes de tal forma que ela poderia até olhar para trás, mas não conseguiria avistar a cidade. O problema não era olhar para trás somente, era para não avistar a cidade. Então, se eles tivessem adiantado, ela olharia sim para trás, não só por causa das joias, mas por causa da família, a parte que ficou lá. Porque a mulher é muito mais sensível do que os homens com relação à família. Você já viu o que faz uma mulher todo domingo que tem um filho na prisão? Ela vai lá em Olímpia, no clube, ela vai com uma mochilinha de coisa que o filho gosta e marca cartão ali na porta da prisão. Fala, filho, o pai não pôde vir hoje. Mas ela vai com dor, com todas as dificuldades, as limitações, ela está lá. Ela poderia até olhar para trás, mas ela não avistaria a cidade. Perdeu a esposa porque demorou. Teve a família comprometida porque demorou. O homem é o sacerdote da casa, ele é o cabeça, ele é o responsável pela vida espiritual da sua família. Até hoje meus filhos já são casados, mas eu dou uns recadinhos. O pai e a mãe não devem deixar de vigiar pelos seus filhos. E agora eu quero dar um recado para você, meu amado irmão. Não demore por muito tempo com o pecado na sua vida, não demore. Não demore. Não fique esperando que as coisas vão se resolver e você vai ter uma oportunidade para um final de semana com Deus, uma semana de oração, uma mensagem que o pastor prometeu dar e você vai mudar. Não demore por muito tempo com o pecado na sua vida. Ló demorou e o resultado foi desastroso. Deixe tudo que te embaraça e corra aos braços de Jesus. Você acha que vale a pena se for por causa de dinheiro? O que te prende em Sodoma? A escravidão dos hormônios, dos vícios? Talvez você diga, não tenho forças. Então deixe que o anjo te arranca, como arrancou Ló. E só você desejar, o anjo celestial te toma pela mão e te faz habitar em segurança. Por que você acha que Ló não foi destruído com Sodoma? Isso é importante. Por causa da misericórdia de Deus. Ela é o motivo de não sermos consumidos. E o segundo ponto, pela oração intercessória. Todos os dias Abraão, seu tio, orava intercedendo por Ló. Eu vou dizer uma coisa para você agora, que eventualmente está afastado da igreja ou distante dela, mesmo aqui dentro. Sabe por que você vive? Pela misericórdia de Deus. E também porque você tem pais, familiares, irmãos de fé, pastores e amigos que intercedem por você. Só
Só que hoje é a tua chance de sair de Sodoma. A decisão é só sua. Mas você diz: eu não tenho forças para mudar a página da internet, para alterar a linguagem de sodomita. Eu namoro como um habitante de Sodoma. Eu como e bebo como eles. Vou a lugares que eles frequentam. Visto roupas, uso maquiagens como os sodomitas. Não tenho forças. Esses dias uma mulher da igreja chegou para minha esposa e disse assim: Helene, como eu gostaria de ser como você. Eu não tenho forças. Eu vivo como Jezabel. Eu não consigo usar uma roupa com manga, ou sei mostrar parte dos meus joelhos. A minha mulher não é um exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Mas eu estou contando o que aconteceu entre as duas. E não é só a maneira como você se apresenta, é a maneira como você se dirige às pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo esse mundo da pressa, da velocidade, tudo é muito rápido. Nós não queremos mais ouvir as pessoas. Pessoas de idade, então, que ficam repetindo as mesmas coisas, ixi, quer nem saber. Eu tenho um filho que ele admira demais crianças e idosos. E as pessoas idosas e as crianças são apaixonadas por ele. Por quê? Porque ele dá atenção, ele deixa elas falar. Do que você gosta? Deixe então que o anjo te arraste. Mais do que tirar você de Sodoma, Deus quer tirar Sodoma de dentro de você, porque Ele quer ter filhos puros. Você estar livre de Sodoma e ela estar fora do seu coração é um milagre, irmãos. É um milagre. Eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu estou certo: se desejar, Ele dará. Milagre não é só quem vivia uma vida pervertida e hoje se encontra na igreja totalmente transformado. Só isso não é milagre. Milagre é também quem nasceu nesta igreja e nunca se afastou dela. Conseguiu se manter puro para o casamento. Nunca bebeu, nunca fumou. Sempre respeitou os limites das horas do sábado. Milagre é nunca ter sido escravo de Sodoma. Precisamos e devemos valorizar as conversões extraordinárias que temos visto na igreja. Mas jamais podemos menosprezar um moço cristão ou uma moça pura que nasceu nesta fé e se mantém íntegros longe de Sodoma. Deus quer realizar um milagre hoje. Os juízos já foram anunciados. Este é o momento para você se lançar nos braços amorosos de Jesus. Sabe, irmãos, Deus suportou o pecado de Sodoma por muito tempo. Mas quando a perversão sexual atingiu o limite máximo, Ele decidiu consumi-la com fogo e enxofre. O mesmo material que Ele vai se utilizar da destruição final, onde o mal será erradicado para sempre. Como pai e avô de 4 netos, 3 filhos e 4 netos, eu temo que nós estamos caminhando a passos largos para uma Sodoma moderna.
onde hoje já se acha tudo praticamente natural. Os veículos de comunicação em massa e as leis instituídas nos países ocidentais têm tornado isso muito mais fácil. Jesus pede nesta manhã que o seu eu morra. E eu disse aqui ontem à noite que o servo, a tradução no original de servo, é quem não tem vontade própria. E Deus quer pessoas, jovens, crianças, que não tenham vontade própria. Que a vontade seja a de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Então Jesus espera que o seu eu morra, que Sodoma saia definitivamente de dentro de você. E então, se você deseja que Sodoma saia de dentro da sua vida, eu gostaria de orar por você. A Manuela vai cantar uma música agora, muito bonita, irmãos, muito bonita. Uma música celestial. E eu queria que você não se demorasse como Ló, que você não deixasse passar a oportunidade, que fosse agora, para que nós não sejamos consumidos pelas chamas ardentes da cidade. Jesus está preparando a nossa casa desde o princípio do mundo. Você já imaginou que a sua casa já está pronta te esperando? E nós não vamos ter uma casa somente. Vamos ter a casa de campo, que será nessa terra onde nós vamos viver. E vamos ter a nossa mansão, que nós vamos passar o sábado, onde Jesus será o pregador. Você já pensou em isso tudo? Agora eu te pergunto, vale a pena você trocar essa herança futura por alguma coisa temporal, por um prazer de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, pela riqueza, pela fama, pelo poder, pela beleza plástica? Tudo tem o seu lugar, mas nada, absolutamente nada, deve estar acima da sua salvação. Lute por ela, meu irmão, meu amado jovem, lute pela sua salvação. Não fique esperando pela oração só da sua mãe, pelos seus familiares. Faça você a sua parte com Deus. Tenha você uma experiência com Deus. E tome uma decisão radical, porque o pecado exige uma decisão radical. Diga em seu coração agora: Senhor, o Senhor sabe? O Senhor sabe o que me assola, o que me derruba. Eu não tenho forças, mas agora Ele pode te dar essa força gigante. E ao a Manuela cantar, eu gostaria que, prestando atenção na letra, além da beleza da melodia, você tomasse uma decisão radical para que Sodoma saísse de dentro da sua vida, que a sua mente fosse livre
livre para amar, livre para trabalhar para Jesus, livre para pregar. Como eu posso pregar aqui se eu tenho Sodoma dentro de mim? Se eu vivo uma vida dividida? Não tem jeito, não funciona. Com Deus as coisas não funcionam.